Na solenidade da Santíssima Trindade, me vem à memória um dos fatos mais bonitos da história da Igreja Católica, que é uma conversa que Santo Agostinho tem com um anjo, que na verdade, na hora da conversa ele não sabia que era um anjo do Senhor, mas uma história que talvez você já conheça bem, em que Santo Agostinho foi um dos santos, dos filósofos brilhantes da nossa igreja, estudioso da Palavra de Deus, e ele queria entender o mistério que nós estamos celebrando hoje, da Santíssima Trindade. Ele queria entender como que pode três em um, como que nós podemos ter um único Deus em três. E ele vai à beira da praia e senta à beira da praia e começa a refletir sobre isso. É interessante, muitas pessoas, quem já foi à praia, conhece, sabe que diante do mar nós realmente colocamos o nosso pensamento para funcionar, ficamos mais contemplativos. O mar nos dá essa sensação de imensidão, nos dá a sensação de estarmos num mundo muito maior do que nós, e passamos a pensar. E acredito que por isso Santo Agostinho foi à beira da praia e começou a pensar, e de repente um menino chamou a atenção dele. Esse menino senta na beira da praia, cava um buraquinho, pega uma concha e começa a ir até a água, buscar água e colocar no buraco, buscando água e colocar no buraco. Santo Agostinho, que estava querendo meditar, ficou tão incomodado com aquilo, foi lá e falou assim: ei menino, o que você está fazendo aí? Porque nós sabemos, quando nós pegamos a água e colocamos na areia da praia, logo a água é absorvida. E ele diz: menino, o que você está fazendo aí? E o menino diz assim para ele assim: eu tenho um propósito de colocar toda a água do oceano dentro desse buraco. Santo Agostinho deve ter dado uma risada muito irônica e dito para ele assim: filho, isso é impossível. Não tem como você colocar o oceano dentro desse buraquinho. O menino olha para Santo Agostinho e naquele momento Santo Agostinho percebe que é um anjo do Senhor, e o menino diz a ele assim: então, Agostinho, é impossível colocar a Santíssima Trindade dentro da sua cabeça. Esse mistério é muito maior do que você. A igreja diz que mistérios como esse, e nós acreditamos que é um mistério onde nós devemos nos dobrar, onde nós devemos simplesmente reconhecer e adorar. É isso que está na primeira leitura, onde Moisés, frustrado, indignado e naquele momento de angústia, o que ele faz? Se prostra diante do Senhor e diz assim: ó, se tu mesmo é Deus, então me ajuda, faz isso. Essa é a experiência do cristão, essa é a experiência forte do cristão, de que é um adorador, que se prostra diante de Deus, diante do mistério. Mas quando nós dizemos que o mistério da Santíssima Trindade é justamente um mistério, nós não estamos dizendo que ele também não pode ser conhecido, que é uma coisa que nós não conseguimos conhecer nada daquilo, muito pelo contrário, e é o que está também no Evangelho de hoje. O mistério para a igreja é aquilo que não dá para ser conhecido totalmente, por causa da nossa limitação humana, porque vivemos no mundo, é isso que está no Evangelho, porque vivemos no mundo e ainda presos no espaço e no tempo, temos dificuldades de alcançar algumas coisas, mas é um mistério que dá para ser conhecido, porque a nós nos é revelado. E foi revelado por quem? Foi revelado por Jesus Cristo. Existem coisas deste mistério que nos é revelado, o qual nós podemos viver, participar, sentir através da força do Espírito Santo. E isso que é importante. Eu fico imaginando a cabeça dos discípulos, porque de repente os discípulos começam a caminhar com Jesus como um homem, e de repente esse homem diz assim: olha, eu sou Deus. E para o povo do Antigo Testamento, e os discípulos tinham a formação do Antigo Testamento, do povo judeu, Deus é aquele que está lá no céu. Deus está no céu, então eu olho para Deus, eu olho para as alturas, porque eu não alcanço Ele não está junto conosco. E para os discípulos, eles tinham essa concepção que Deus é aquele que está lá. E Jesus diz assim: olha, realmente Deus é aquele que está lá, mas eu também sou Deus e faço parte daquele que está lá. E aquilo é uma confusão muito grande. E ele se diz Deus, de repente sobe no monte e começa a falar com o Pai, que também é Deus,
E aí é uma confusão na cabeça dos discípulos, e eles começam a entrar naquela dinâmica, começam a perceber que realmente existe uma intimidade entre o Pai e o Filho, e começam a entender: Deus é Deus Pai, e esse homem que está conosco também é Deus, porque anda sobre as águas, porque fez tudo o que fez aqui, também é Deus. Tem uma comunhão muito íntima com o Pai, com esse Deus, e Ele também é Deus. E de repente, e isso fica muito explícito no Evangelho de São João, principalmente a partir do capítulo 14, nós vamos percebendo que realmente eles vão conseguir entender que Jesus é Deus, com Deus que é Pai. E aí de repente, quando eles pensam que já tinham sanado uma dúvida, Jesus Cristo diz assim: então, tem o Pai que me ama, mas vocês, eu vou ter que ir embora e vocês não podem ficar sozinhos, tem mais um, virá outro, o Espírito Santo. E aí os discípulos, naquele momento de angústia, sem entender nada, meu Deus, agora tem mais um na história, e eles formam uma perfeita comunidade de amor. E parece que Jesus não enquadra muito dentro do que é ser Deus, né? Um Deus que morre, que é fraco, que chora quando fica indignado, que chora quando fica triste, que tem compaixão de uma viúva que está vindo com seu filho ali. Parece que não entra muito nas concepções de Deus, Deus todo-poderoso, Deus que está acima do homem. De repente vem um Deus aqui que vive como nós, que sente as mesmas coisas que nós. E esse é um mistério pelo qual nós precisamos nos dobrar, como Santo Agostinho. E esse é um mistério do qual, muito mais do que entender, é possível vivê-lo, porque quando nós vivemos no amor de Cristo, pela força do Espírito Santo, guiados por Deus Pai, a caminhada acontece, faz sentido na nossa vida. Precisamos viver essa graça de Deus, porque o mistério da Trindade é um mistério que toca a nossa existência. Quem não vive e tenta entender se perturba e até perde a fé, não acredita. Mas quem vive esse mistério perfeitamente, quando se deixa tocar pelo mistério da Santíssima Trindade, esse realmente consegue entender tal mistério. E o mais bonito do mistério da Santíssima Trindade é viver em comunidade. O mais bonito é ser uma comunidade de amor. Nós não podemos conceber que Jesus chega ao céu, quando ele sobe ao céu, ele chega lá e fala assim: pronto, resolvi a parada. Eu fui lá, curei, andei sobre as águas, vivi o que tinha que ser vivido, morri e ressuscitei, matei a morte, pronto, está resolvida a situação. Aí o Espírito Santo olha para Jesus e diz assim: não. O que você está se gabando disso tudo aí? Se não fosse eu, quem era você? Fui eu que engravidei a Virgem Maria? Se não fosse eu te conduzir pelo deserto, se não fosse eu te dar força na sua humanidade diante do demônio, nada disso tinha acontecido. E o pai dá risada de tudo aquilo e fala assim: tudo bem, mas quem projetou tudo isso aí fui eu, quem fez esse projeto de salvação fui eu. Se eu não tivesse esse projeto, você consegue imaginar uma Santíssima Trindade assim? Uma Santíssima Trindade onde não há comunhão? Muito pelo contrário. Diz o Evangelho: o que o Pai fala, eu também falo, o que o Espírito fala, eu também falo. E nós precisamos aprender isso. E essa é a festa da comunidade, a festa da comunidade da Santíssima Trindade, onde nós aprendemos que também nós, porque lá na Trindade vive uma comunidade perfeita, onde a vontade de um é a vontade do outro, onde as coisas dão certo. O único problema que deu errado ali foi porque eles inventaram de colocar o ser humano dentro dessa comunidade, e aí nós somos contraditórios, dispersos dentro de nós. E como somos dispersos, às vezes bagunçando todas as coisas, e aí as coisas ficam complicadas. Mas precisamos viver dentro dessa vontade de Deus. Existe um filme, que também é um livro, chama A Cabana, que tem alguns erros teológicos e tudo mais, mas que fala justamente do relacionamento de um cara que chama Mackenzie com a Santíssima Trindade. Ele perdeu a filhinha e numa tragédia, um homem capturou, matou, torturou a filha,
e ele não conseguiu nem achar o corpo da filha, somente os vestígios do sangue. E ele se revolta contra Deus porque ele pensou que Deus tinha permitido que isso acontecesse. E é uma história bonita que depois você pode ver na sua casa. É uma história bonita porque o Mackenzie ele começa então a caminhar com a Santíssima Trindade, mas ele não consegue aceitar. Ele não consegue aceitar o fato de que a Santíssima Trindade, ao invés de querer matar aquele homem, aquele estuprador, aquele assassino, ao invés de querer punir aquele homem, a Santíssima Trindade quer salvar aquele homem, quer lutar por ele. Como que pode lutar pelo inimigo, por aquilo que o Mackenzie, que se considera um homem bom, um homem que segue, que faz tudo direitinho, tem um coração bom, como que pode isso? Como ele não conseguia aceitar isso? E a Santíssima Trindade começa a fazer todo um trabalho com aquele homem, de mostrar para ele que é preciso viver na comunhão da vontade de Deus, e que isso está acima dos nossos sentimentos humanos, das nossas frustrações humanas, e nós precisamos viver dentro disso. Às vezes nós pensamos assim: por que nós não fazemos aquilo de errado? Porque eu tenho medo da punição, porque eu tenho medo do que vai vir contra mim, porque não faz isso que Deus castiga. Talvez nós fomos criados muito dentro de uma cultura assim: não faz isso que Deus te castiga. A avó falava: não faz isso que o Papai do Céu não gosta. E às vezes nós somos criados assim, não fazemos as coisas por medo, não é verdade? E a Santíssima Trindade nos convida a fazer as coisas, e ser comunhão com a Santíssima Trindade é justamente isso. Eu não roubo, eu não vou roubar ninguém, e talvez nossos políticos precisariam aprender isso. Eu não vou roubar ninguém porque não é da minha essência roubar, é da minha essência cuidar, é da essência da comunidade partilhar. Eu não vou fazer o mal a outra pessoa, ou eu não vou pagar o mal com o mal, não porque eu tenha medo de também ser punido, mas porque eu faço parte de uma comunidade de amor, onde as coisas se encaixam perfeitamente, e onde eu não vou deixar com que a minha vida seja deturpada por uma concepção que não é de comunidade, uma concepção que não é de amor. Eu vou lutar contra o mal, não porque tenho medo do mal. Eu vou lutar contra o mal porque o mal não faz parte da essência da comunidade de amor que é a Santíssima Trindade. É por isso. E aí nós começamos a fazer parte de uma comunidade perfeita. E aí nós começamos porque esse é o esforço do ser humano, se integrar dentro dessa comunidade perfeita, ser assumida por ela, de Santo Irineu, ser assumida, viver dentro dessa comunidade, só no momento que eu vou matando a minha vontade e vou me conformando à vontade da Santíssima Trindade. Esse é o caminho, esse é por onde nós somos chamados a seguir, e que não é fácil, mas que Deus, pelo Espírito Santo, nos dá força para seguir. Que viva em nós esse mistério de amor da Santíssima Trindade, que reine em nós, no nosso coração, na nossa vida, que a Santíssima Trindade faça parte da nossa vida, que esse amor faça parte da nossa vida. E eu vou, neste momento, no sentido de oração agora, pedir que você se sinta amado, participante dessa comunidade de amor, essa comunidade perfeita, um lugar onde ninguém tem inveja, ciúme de ninguém, onde tudo acontece perfeitamente, onde o mundo vai sendo governado, que o seu mundo interior, que a sua vida também seja governada dessa forma, que as coisas vão acontecendo dessa forma, simplesmente pelo derramamento do amor. Eleve o seu coração a Deus agora. A Ti, meu Deus, eleva o meu coração. Eleva as minhas mãos, meu olhar, se eleve, faça como Moisés na primeira leitura, se dobre, se proste diante desse mistério de amor e deixe com que Deus, com esse mistério da Trindade, habite no seu coração, na sua vida, no seu interior. A Ti, meu Deus, eleva o meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A Ti, meu Deus, eu quero oferecer
tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Cante a tua ternura, Senhor. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. E agora nós vamos